Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aí do nosso mais um vlog aqui no canal. Um vlog. Hoje é dia 14. 14 agora é 1 da tarde, 14 minutos. E vocês já devem ter visto aí o nosso primeiro vlog. Eu vou gravar vários fragmentos aí de conteúdo aí, né? Que é o único jeito aí pra gente aproveitar o tempo para colocar um conteúdo aí para vocês. Ontem no vídeo anterior, né, eu falei um pouco aqui sobre o fato de eu estar estudando aqui o Evangelho de Marcos. E é até curioso isso aqui, né? Quero até dar abrir aqui como que é esse processo, né? Cada pregador, claro, cada estudioso da Bíblia tem seu processo, né, de como preparar, né, conteúdos. Vou dar até aqui um spoiler. Eu acho que aqui no canal eu tenho até um vídeo, não sei se é aqui ou lá no MQ Podcasts, tem que dar uma olhada. Eu até dou uma dica aí de como preparar a aula de escola dominical. Não é muito diferente de como preparar um sermão, no caso. Mas geralmente eu escolho, né, eu sigo, no caso aqui de Marcos, eu estou seguindo os parágrafos que o próprio texto nos permite, né, o que chamamos de perícope. E nós vamos estudando esses trechos. Eu uso muito papel, viu? Uso muito papel, não abro mão do papel. Escrevo muitas vezes à mão, depois passo para o computador. Às vezes eu vou direto no computador. Vai do dia, vai da situação, vai do ambiente que eu estiver. E alguns fazem já um esqueleto, um esboço daquilo que pretendem falar. Outros vão conforme o processo. Cada um tem o seu processo. Outros escrevem tudo, depois organizam. Eu gosto de escrever porque escrever você tem um conteúdo aqui, né, um material que você produz e depois você pode revisitar, né? Pode ser útil para outros momentos, outros estudos inclusive que você vai fazendo. Eu tenho, por exemplo, uma das mensagens que eu tenho mais sermões, né? Um dos textos que eu tenho mais mensagens diferentes é Romanos 8:28. Eu tenho várias mensagens partindo do mesmo texto, mas olhando por ângulos diferentes, e muito vem de outros textos que eu já estudei em outros momentos, e a gente vai se aprofundando, observando de outras maneiras. Então no caso aqui, e eu vou devagar, não tem pressa, viu? Não tenha pressa de preparar sua mensagem, seu estudo, né? No caso aqui, eu ontem produzi, eu acho que nem uma página praticamente, pouca coisa. Aí hoje eu releio tudo que eu vi ontem, dou uma lida mais aprofundada, aumento, tiro, vejo aquilo que está encaixando, aquilo que não está, aquilo que é uma informação que eu deixei uma ponta solta, e a gente vai aprimorando ali, né? É um processo dia a dia, né? Até o sermão inteiro ficar pronto, concluído ali. Fala pessoal, deixa eu mostrar algo aqui pra vocês. Vamos ver se dá, né? Porque tá horrível a tela aqui do notebook, né? Concluir essa mensagem aqui. Veja bem, essa mensagem aqui que eu tô estudando, concluir agora, é a mensagem de número 31, né? Do Evangelho de Marcos, capítulos 14 a 29. Aliás, versos 14 a 29. Eu dei um título aqui, né? Pode ser que eu mude depois. João Batista, Herodes, Herodias, o curso da fidelidade a Deus e a sua palavra. Pode ser que eu mude depois esse título, tá bem grande. Mas a mensagem trabalha nessa essência, né? Uma pequena introdução, né? Um exórdio ali, quebra-gelo que a gente chama, uma introdução ao contexto do texto também, de maneira bem curta, e eu já entro aqui nos pontos da mensagem que eu tratarei, né? Verdades aplicadas à biografia de vida de Herodes, verdades aplicadas à biografia de Herodias e o que João Batista nos ensina, né, em relação a tudo isso, né, a esse contexto desse texto. Eu até coloquei aqui, ó, alguns pontos. Por exemplo, João Batista ensina 5 lições aos pregadores. Primeiro, João Batista ensina sobre a fidelidade que o pregador deve ter a Deus. Segundo, João Batista ensina sobre a fidelidade que o pregador deve ter à palavra de Deus. Terceiro, João Batista ensina que o pregador não deve tratar ninguém como se estivesse acima da verdade bíblica.
Quarto, João Batista ensina que o pregador deve pregar o evangelho, pois ele é salvação para os que creem e condenação para os que não creem. E, último, João Batista nos ensina que o pregador deve sustentar a verdade até as últimas consequências. E aí eu faço aqui uma pequena conclusão de tudo aquilo que a gente viu. O que acontece? A forma de você preparar um sermão, eu gosto de entender o seguinte, na faculdade a gente aprende, pelo menos o meu professor de homilética, ele focou mais na pregação expositiva. Eu tive poucas mensagens, ou poucos estudos na faculdade, né, de teologia, falando sobre pregação temática. Até porque meu professor, ele era de homilética, ele era um presbiteriano, e é já de tradição dos presbiterianos focarem mais na questão da pregação expositiva, que particularmente eu entendo que é o estilo, talvez, de pregação mais próximo à verdade do texto, né? De você tirar do texto aquilo que está no texto. O texto é o conteúdo do pregador, então ser um pregador expositivo é importante por causa disso. Não quer dizer que uma pregação temática não seja necessariamente uma mensagem bíblica. Eu conheço muitos pregadores que são pregadores temáticos, eles são profundamente bíblicos, como já preguei e prego também mensagens temáticas bíblicas. Existem mensagens temáticas bíblicas, existem inclusive assuntos na Bíblia que você só consegue tratar de forma temática, porque tem uma abrangência muito grande. Agora, a pregação expositiva, ela te dá um suporte melhor na hora de preparar um sermão, penso eu. Esse professor meu, ele ensinou uma fórmula de estruturar o seu sermão de maneira muito convincente, positiva. Por exemplo, ele fala sobre você ter um exórdio. O que seria um exórdio, né? Exórdio é o quebra-gelo. Exórdio é a introdução do seu assunto. Então, por exemplo, nessa mensagem, eu irei tratar sobre Herodes, Herodias, né? Esse casal ali que se casam, né? Se divorciam, depois se casam, e por causa do ódio de Herodias, né, e tudo mais, contra o confronto de João Batista em relação ao pecado deles, eles conspiram contra João Batista, né, e João Batista é preso e depois decapitado, tudo por uma questão ali de retaliação à posição de João Batista em relação à verdade bíblica, né, de ele não ter negociado uma verdade bíblica. Então, a mensagem é centrada nesse contexto. Então, o meu assunto dessa mensagem é falar um pouco sobre João Batista, Herodes, Herodias e a fidelidade, né, no caso de João Batista, a Deus e a sua palavra, e o preço, as consequências disso. Esse é o assunto, em tese, do que eu irei tratar. Então, no exórdio, eu uso ali um exemplo verídico, inclusive, que eu pude ver pessoas sendo confrontadas em seus pecados, né? Lógico que a atitude foi completamente diferente, mas pessoas que foram confrontadas em seu pecado, né? E aí eu puxo esse exemplo, esse fato, para dar uma introdução, né? Um panorama para dizer: isso acontece hoje e aconteceu isso aqui no texto que nós estamos tratando. E aí eu entro na introdução do texto. O que é a introdução do texto? É você fazer aquela leitura, né, dos versos que antecedem, né, o texto que você vai estudar. No caso aqui é um livro de narrativa, então a minha introdução sempre está concentrada nos eventos anteriores à passagem que eu vou ministrar. Se fosse numa carta, se fosse em qualquer outro contexto, a gente se preocuparia em fazer uma introdução mais profunda, talvez, né, usando data, local, né, propósito, em que foi escrito e tudo mais. No caso aqui, como é uma mensagem que eu estou seguindo numa linha de raciocínio, quem está me ouvindo já sabe de tudo isso, porque eu já fiz isso lá no começo, né? Uma série de pregações positivas, o cara que está fazendo isso, ele já deu essa introdução lá no começo. Então ele vai sempre fazer uma introdução com base nos capítulos anteriores, no que está acontecendo anterior ao texto que ele vai pregar. De maneira bem resumida, em um parágrafo você sintetiza isso. Mas é importante você localizar o seu ouvinte sobre esse contexto. O contexto é a chave de interpretação, né, de qualquer texto. Texto sem contexto é pretexto.
E aí você começa a exposição do seu texto. Cada um vai expor de uma maneira. Cada um vai expor o texto de uma maneira. Uns vão colocar 3 tópicos, outros vão observar os tópicos de acordo com o texto, outros vão pegar verso a verso e vão fazer ali uma explicação e uma aplicação, e cada um vai estruturar a mensagem de uma maneira. A questão é, você tem que trazer para o entendimento do seu ouvinte aquilo que o texto quer dizer e fazer aplicações coerentes com o texto que você está ministrando. De preferência, de maneira bem prática e de maneira bem realista. Eu sei que muitos pregadores gostam de ficar tirando leite de pedra ou usando uma linha de interpretação muito alegórica. Em textos narrativos a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a narrativa ela é uma narrativa. Aconteceu num tempo, num local, de uma certa maneira e tal. Não quer dizer que isso vai se repetir exatamente igual nos dias de hoje. Então, eu tenho que tirar as aplicações. Existe aquilo que é narrativo e existe aquilo que é normativo. Normativo tem a ver com a temporalidade daquelas verdades que estão ali. Então você consegue encontrar no texto princípios atemporais, né? Você consegue encontrar no texto aquilo que está sendo dito, narrado ali, mas que você encontra verdades atemporais ali que podem ser aplicadas nos dias atuais. Não necessariamente vai acontecer da mesma maneira como aconteceu naqueles dias, mas existem princípios que transcendem, né? E que vão além. E isso que a gente deve se concentrar na hora de preparar um sermão. A forma que você vai preparar, a forma como que você vai organizar, isso vai depender de cada pregador. Eu, pessoalmente, gosto de usar tópicos, subtópicos, ilustrações cabem muito bem, né? Dependendo do tamanho da mensagem, às vezes você não consegue fazer aplicações muito profundas em cada tópico e subtópico, porque senão sua mensagem vai ficar cansativa, fadonha, né? E a gente leva 30, 40 minutos para pregar uma mensagem. Na verdade, há um estudo que diz que depois dos 28 minutos de uma pessoa falando de maneira, no monólogo ali, as pessoas se desconcentram com facilidade. Quer dizer, quanto menos tempo, de maneira mais clara e compacta, melhor é a sua comunicação, né? Eu acho que isso é muito importante, muito válido, inclusive, para todo e qualquer pregador. Deixa eu dar essa dica aí para vocês, ó. Depois vocês procuram esse podcast aí. Rodrigo Silva e Clóvis de Barros Filho. Top, hein? Pensa. Conteúdo top. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu tinha separado um tempo atrás alguns livros que eu tenho aqui sobre homilética, né, sobre pregação. Eu já li e eu posso dizer que realmente é bom. Esse aqui é O Poder da Pregação Bíblica, Derek Morris. Ele é um doutor em pregação. Ele é adventista, esse cara aqui. Mas o foco dele é falar de homilética, falar de pregação. Você pode ler tranquilo. Tem vídeos dele no YouTube falando sobre isso, como preparar sermão, que é excelente, excelente. Eu vou só ler algo aqui que eu acho muito curioso sobre o que ele diz aqui. Logo no comecinho aqui, ele tem um passo a passo de como preparar um sermão aqui, a gente poderia até analisar, apesar que eu acredito que isso aqui é para iniciantes. Depois que você aprende, né, você já tem uma noção de como as coisas funcionam, facilita. Você vai criar seu próprio, né, modo de preparar uma mensagem. Você não precisa seguir uma cartilha. A cartilha serve para quem não tem orientação nenhuma, não tem noção de nada, e ela precisa de ter um caminho das pedras ali, né? Para quem já tem uma prática, para quem já aprendeu, para quem já sabe onde pesquisar, onde ir, facilita as coisas. Por exemplo, ele diz aqui: não tente escrever um rascunho perfeito logo na primeira vez. Esse texto ainda não é o produto final. Olha o que ele diz. As palavras no papel são apenas 7% do processo de comunicação. Ou seja, o que eu estou fazendo ali, preparando o meu sermão, que é uma dedicação de dias, semanas, vai depender da profundidade do seu nível de pesquisa, do seu conteúdo, o que você tem para pesquisar, né? Quanto mais você lê, mais você entende, mais você compreende, mais também o seu poder de síntese tem que ser maior nesse sentido. Mas tudo isso, na sua comunicação, na sua pregação, representa apenas 7%. E as pessoas não entendem isso. Porque, veja bem, tem gente que não está gastando nem 7%. Né? A comunicação escrita, que é o produto, é o conteúdo da sua mensagem, no que diz respeito à comunicação, é 7%.
Eu tenho que gastar energia nisso? Sim, porque a pregação é o resultado de um estudo, é o resultado de uma dedicação, de uma busca a Deus, de um entendimento bíblico, etc e tal. Isso é de lei. Mas é apenas 7%. A maneira como você pronuncia as palavras, ou seja, a interpretação oral, representa 38% da sua comunicação. Então veja bem, o conteúdo ele é importante, mas a maneira como você entrega esse conteúdo, pela sua comunicação oral, pela sua forma de falar, representa 38%. O que isso significa? Vamos lá. Eu tive um professor que ele tinha um tom só de voz. Ele tinha um tom de voz. Ele é um cara extremamente inteligente, capaz, mas ele tinha um tom de voz só. Só tinha um tom de voz. E uma aula de 2 horas que a gente tinha com ele tornava-se cansativa, fadonha. Por quê? Porque eu tô ouvindo o cara num tom só. É como eu falar aqui pra vocês somente num tom de voz o tempo todo. Não dá, ninguém consegue ouvir isso. Porque a comunicação oral, essa oscilação, né? Hora você fala mais alto, hora você fala mais baixo, hora você fala com mais ênfase, né? Você dá uma palavra mais dura, outra hora você vem com um tom mais suave, mais tranquilo, tudo mais. Essa oscilação é como uma música, né? É como você estar ouvindo uma música. A música ela tem hora que ela tem aquele momento de ênfase, depois ela baixa, ela faz esse ciclo. Isso representa 38% da sua comunicação. 38%. Quer dizer, a gente tem que trabalhar bem a forma de entregar esse conteúdo através da comunicação oral. Porque isso representa 38%. Quer dizer, você pode ter o melhor texto, você pode ter feito a melhor exegese, você pode ter feito a melhor pesquisa, tudo, ter colocado no papel, com tópico, subtópico, com ilustrações, tudo bonitinho, as palavras, sabe, perfeitas. Mas se você não conseguir entregar esse conteúdo numa entonação de voz correta, numa entrega oral correta, você vai perder todo esse conteúdo trabalhado. E a linguagem corporal, incluindo a maneira de olhar e a expressão facial, atinge 55% da sua comunicação. Ou seja, a gente fala muito com as expressões faciais. Ora a gente está com raiva, ora a gente está alegre, ora a gente está demonstrando uma empatia ali. Tá. Tudo isso, a forma de você usar, né, a gesticulação, né, você usar as mãos, né, que você tem que falar com as mãos, né, com o corpo, porque a comunicação não é só palavras, a comunicação também é o corpo, é você falar com o corpo, com a alma, né, para as pessoas se manterem conectadas a você. A expressão facial fala muito sobre isso. Tem gente que não tem expressão facial, ela tá ali falando uma coisa que é séria, ela não muda a expressão para uma cara mais séria. Ela tá falando uma coisa que é para dar sentimento, que apela para os sentimentos, ela não consegue fazer uma cara que apela para o sentimento. Ela tá falando uma coisa que é para trazer susto, né? Ela não consegue ter a cara do susto. Então essa falta de comunicação, né, que é um ciclo perfeito, às vezes a pessoa não consegue entregar um conteúdo relevante. Então isso aqui é uma dica muito, muito valiosíssima para os pregadores. Estude, se dedique, né? Leia bons livros, bons comentários, prepare sua mensagem, tópicos, isso é importante, ilustrações, mas treine. Eu vou dar um spoiler aqui, revelar, abrir meu coração para vocês aqui. Eu comecei a pregar com 12 anos de idade. 12 anos. E, por incrível que pareça, eu comecei a pregar para mim mesmo. Pregava na frente do espelho. Aquilo que eu ia falar, eu ensaiava comigo mesmo. Eu gastava tempo para fazer isso. Para quando eu chegasse lá no púlpito, em qualquer outro local, eu pudesse ter domínio daquilo que eu tô falando. Né? Não ficar aquela coisa mecânica, aquela coisa... Não, eu queria ter uma confiança maior na hora de entregar aquele conteúdo. Porque eu tinha muito medo. Que é natural de qualquer pregador iniciante. Ele fica com medo de não saber usar as palavras corretas e por aí vai. Então eu gastava tempo, né, pregando dentro de casa. Como fazia muito cultos sozinho, né, e tudo mais, e eu pregava para mim mesmo, né, como se eu estivesse pregando para uma multidão de pessoas. Então eu comecei a pregar muito cedo e eu sempre tive isso com prática. E pasmem vocês, até hoje eu faço isso. Sobretudo quando eu vou pregar um sermão inédito, né, uma mensagem inédita que eu não preguei ainda. E aí a gente não sabe às vezes como, né, entregar aquele conteúdo da melhor maneira possível. Como que a gente faz? A gente se prepara, né, a gente busca ali melhorar a entrega da mensagem. 1, 2, 10 vezes, quantas vezes forem necessárias. O conteúdo está ali pronto, mas como que você vai entregar esse conteúdo? Isso é importante, né? O resultado é importante. Um outro livro mais
voltada à hermenêutica, lógico que o título não tem nada a ver. O título é mais uma propaganda do autor, né, do Nerio Dacioli, como pregar em 12 dias, né? Tem a ver com o que ele está propondo aqui, mas é um livro muito voltado à hermenêutica, né? Fazer uma análise hermenêutica do texto para você preparar. E claro, pregação expositiva. Também não é um método aqui, o Hernandes, na verdade, ele está falando da pregação expositiva, mas como um conceito que o pregador deve adotar, né? O estilo de pregação que o pregador deve adotar. Não necessariamente ele está ensinando como preparar um sermão expositivo. Tem gente que já leu esse livro e fala assim, nossa, mas o livro não fala sobre isso aqui. Não é esse o propósito do Hernandes aqui, nesse livro específico. Ele tem curso sobre isso também, talvez seja mais nesse sentido de como preparar. Aqui é mais defendendo uma tese, né, do que o pregador de fato deve fazer, né, deve adotar, né, como estilo que o pregador deve adotar. Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, uma recomendação. Acho que eu já dei em algum momento. Comecei a ler esse livro aqui ontem. Não é por vista, eu já li esse livro. Estou fazendo uma releitura. Falando sobre fé. Pastor da Guatemala, esse pastor aqui. Tem uma pregação dele na internet muito boa sobre fé. Vale a pena a leitura desse livro aqui. Um livro bem prático, mas muito bom. Eu tô falando mais sobre esse assunto, né? Esses vlogs aqui sobre pregação, só pra... porque o nosso canal aqui gira muito em torno desses assuntos. Mas eu até conversando com algumas pessoas sobre isso, né? Porque existem aqueles pregadores que são homens de Deus, mulheres de Deus, são crentes, são piedosos. Porém, eles não têm... alguns não têm a vocação para pregar, verdade seja dita. Pregação é vocação, é ministério, né? Todo mundo pode pregar, porque o ID é para todos, mas o ministério da pregação, né, o dom da pregação, da profecia, né, ele não é para todos. Né? O ensino não é para todos. Está na Bíblia, está no Novo Testamento, está claro isso. O ID e pregar e o Evangelho é para todos. Todos nós podemos e devemos pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Mas o dom, o ministério da pregação e tudo mais é algo que não é todo mundo que vai ter. Mas todo mundo pode desenvolver, pode se aprimorar, pode melhorar, né? Mesmo aqueles que talvez eu penso não ter uma vocação ministerial para aquilo, um chamado específico de Deus para isso, eles podem se aprimorar e devem se aprimorar. Mesmo os que têm também devem buscar se aprimorar nesse sentido. Tem gente que é algo muito natural, né? É algo que desde muito cedo a pessoa já está envolvida e entregando ali, porque Deus chamou, vocacionou ela, vem de Deus. E ela vai buscar depois um aprimoramento e isso se torna melhor do que já é. Isso é um fato também. Mas algo que me chama a atenção, que muitas vezes se torna um cacuete de alguns pregadores, que falta, né, um aprofundamento, claro, bíblico, teológico, um preparo e tudo mais. Mas muitos pregadores, eles caem num cacuete, né, na hora de pregarem. Sobretudo aqueles que têm talvez muita timidez. Eu tinha muita timidez, que falta talvez ir lá na frente do espelho e treinar 1, 2, 3, 10 vezes na hora de entregar a mensagem. A mensagem está perfeita no papel, mas ele não consegue colocar, tirar do papel e colocar, né, na prática o negócio. Que são as repetições de palavras. Tem gente que entre uma frase e outra, entre um assunto e outro, ele gasta um glória a Deus, aleluia. Muito bem, glória a Deus, louvado seja Deus, adorado seja Deus, agradecido seja Deus, como diz aqui João e não sei o que, e tal, e glória a Deus. Isso são cacuetes. É falta de conteúdo, é falta de ter uma fluidez no que está falando. E é fruto de uma timidez, no geral é fruto de timidez. Porque às vezes essa pessoa, fora do púlpito, ela conversando com você, ela flui o assunto. Porque ela não está tensa, né? Ela não fica tensa. Mas quando ela está lá, a tensão torna-se tão grande que ela começa a se repetir, né? Começa a repetir a história, ela tá seguindo uma linha de raciocínio, daqui a pouco ela volta e repete tudo que ela acabou de novo, porque ela entra num ciclo contínuo ali de repetição e isso torna extremamente cansativo para qualquer ouvinte. Qualquer ouvinte, ninguém suporta ouvir um pregador que fica entre uma palavra e outra, entre uma frase e outra, se repetindo. Isso é falta de preparo. São pessoas que eu recomendo muito, escreva tudo aquilo que você vai falar, cada palavra de sentença. Leia 10, 15, 20, 30 vezes a sua mensagem escrita. E treine, né, constantemente.
pega aquele parágrafo que você escreveu, leia ele 10 vezes se necessário for, 15, 30, 50 vezes se necessário for, até ele entrar dentro de você e você conseguir seguir de um parágrafo para o outro, de um assunto para o outro. É lógico que a gente tem que ter aquele time, né? Porque as coisas acontecem ao vivo. E Deus ele vai dando inspirações no decorrer da mensagem. Você lembra de alguma coisa que faz sentido, Deus vai dando orientações, mas você vai seguindo uma mesma linha de raciocínio. Você não perde o foco. Tem gente que acaba, né, indo de um assunto para o outro, não foca em nada, ele passa 40, 50 minutos, ele falou que dois parágrafos da mensagem que ele tinha, 30, 40 parágrafos. É ruim, isso é péssimo. Você se propôs a falar daquele assunto, vai do início ao fim. Só que são coisas que a gente vai, né, aprimorando, a gente vai aprofundando, não dá para ser da noite pro dia. É um processo contínuo, né, constante. Ter fluidez, melhorar o vocabulário. Para melhorar o vocabulário, você ter um repertório de palavras maior, tem que ler. É leitura. Alguns gostam de ler dicionários, mas eu acredito que a própria leitura, o exercício da leitura já te dá um vocabulário melhor. A escrita, escrever à mão, né? Por exemplo, de você organizar. Porque quando você escreve, uma coisa é você falar, outra coisa é você escrever. Quando você escreve, você pensa mais. Você gasta mais tempo para formar frases, orações. Você desenvolve um pensamento mais organizado. Essa organização do pensamento ela é muito importante para quem é alguém que está ensinando, está pregando, está falando, está dando uma aula, etc. Por quê? Porque essa pessoa consegue ter uma profundidade maior, né? Um entendimento maior. As pessoas entendem. Por exemplo, eu estou aqui gravando totalmente de improviso, né? Totalmente de improviso. Então é claro que no improviso você fala um monte de coisa, né, aleatória. Mas uma pregação, no ensino, você segue uma linha de raciocínio. Você sai de um argumento para outro. Você busca embasamento, fundamento. Então isso é importante na pregação. Até porque você numa pregação você tem 30, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, o máximo. E mais do que isso as pessoas não vão te aguentar ouvir. Então você tem que ser mais objetivo. Mais objetivo possível. Não é a extensão, é a profundidade. Você pode ser profundo sem ser extenso. Você pode sintetizar. E nessa sintetização você pode colocar muita coisa boa. É lógico que excesso de conteúdo também eu sou contra. Tem gente que enche as coisas de muito conteúdo que não tem relevância nenhuma para nós. Pregação, você tem que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Pregação, explicação e aplicação para a vida prática. Tem pregador que ele explica muito bem. Ele consegue fazer você compreender aquilo que o texto realmente queria dizer, muito bom. Mas na hora de aplicar no dia a dia das pessoas, ele não consegue transportar. Ele não consegue fazer referência àquele assunto com a realidade que nós estamos vivendo. E esse lapso pode matar a pregação. Tem mensagens que você fala assim, nossa, a mensagem foi, eu entendi tudo que ele quis dizer, mas o que isso se aplica na minha vida? Ele não consegue, o ouvinte não consegue muitas vezes aplicar isso na sua vida. E quem faz esse trabalho é o pregador que faz apontamentos. Olha, isso aqui se aplica nisso, naquilo outro, na nossa vida. Nós estamos vivendo nesse contexto, nessa realidade, isso se aplica assim, assim, assado. Então, a aplicação é muito rica, é muito importante para os nossos dias.